Ainda tratando da Lei 13.431 de 2017, que é a lei que trata da escuta protegida e do depoimento especial, que institui o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, nós temos lá a previsão de que o poder público, as prefeituras, junto com os estados, junto com o governo federal, poderá criar programas, serviços ou equipamentos que gerem, que proporcionem atenção e atendimento integral e interinstitucional, envolvendo então várias instituições, as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Esses equipamentos, esses centros integrados de atendimento, que podem ser centros de referência às crianças e adolescentes, devem ser compostos, devem ter equipes multidisciplinares especializadas, quer dizer, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, pessoas que também sejam capacitadas com relação à violência, abusos, às situações que envolvam infrações ou crimes contra crianças e adolescentes. Pessoas que possam identificar quando uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência e pessoas capacitadas também para tratar as sequelas, os traumas sofridos por essas crianças e adolescentes. E capacitadas para ouvi-las de forma adequadamente, da forma que prevê essa lei. Os programas, os serviços, os equipamentos, eles poderão aí contar também com as delegacias especializadas, com serviços de saúde, com a perícia médico-legal, com serviços socioassistenciais, com as varas especializadas, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e outros possíveis aí agentes dessa integração. E deverão ter parcerias para outros serviços também voltados ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, a proposta aqui da legislação é criar centros de atendimento integrado, onde todos os serviços voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco ou em situação de violência possam estar no mesmo local, até para facilitar a locomoção, a ida das crianças e adolescentes a cada um desses locais, de preferência, então, estando no mesmo prédio, facilitar também a participação da família e de todos que estejam atuando aí nesses casos. Nós temos depois, no artigo 17, a previsão de que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios podem criar dentro do Sistema Único de Saúde serviços de atenção integral à criança ou adolescente em situação de violência, para garantir um atendimento acolhedor. O problema aí da lei é que ela em vários momentos não prevê deverão, ela prevê poderão, e poderão é facultativo, acaba não sendo obrigatório. E o ideal, o correto seria deverão, porque senão acaba se tornando uma legislação apenas de recomendação e não uma legislação de obrigação, de obrigatoriedade. Também no artigo 18 nós temos lá a coleta, a guarda provisória e a preservação de material com os vestígios de violência serão realizadas pelo Instituto Médico Legal ou por serviço credenciado do sistema de saúde mais próximo, que entregará o material para perícia imediata. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, um serviço chamado Programa Bem Me Quer, vinculado ao Hospital Pérola Baiton, que trata exatamente de atender crianças e adolescentes vítimas de violência, fazer o exame de corpo de delito e depois prestar também atendimento às crianças e adolescentes na área de saúde, inclusive de saúde mental, atendimento psicológico com equipe multidisciplinar.
Então é isso que esses artigos 17 e 18 estão tratando, de que dentro da área de saúde nós tenhamos serviços capacitados para acolher as crianças e adolescentes vítimas de violência, além da própria realização do exame de corpo de delito, e que deem continuidade a um atendimento, a um tratamento, a terapias, até porque essa criança, adolescente, sofre aí sequelas, traumas decorrentes dos crimes que elas foram vítimas ou dos crimes que elas presenciaram. Temos também outra previsão, e novamente está lá, poderão estabelecer, então, União, Estados, Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer dentro do Sistema Único de Assistência Social os seguintes procedimentos: elaboração do plano individual e familiar de atendimento. É bom lembrar que na área de acolhimento institucional e também dentro do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, com relação aos adolescentes envolvidos com atos infracionais, não existe esse poderão, é deverão. E nesse caso aqui, a lei novamente, no meu entendimento, falha, porque prevê o poderão. Mas, de qualquer forma, nós temos lá a possibilidade de criação de um plano individual e familiar de atendimento, valorizando a participação da criança, do adolescente e, sempre que possível, a preservação dos seus vínculos familiares. Atenção também à vulnerabilidade indireta dos demais membros da família, decorrente da situação de violência. Então, é necessário, se uma criança foi vítima de violência e se ela tem irmãos, é necessário também verificar qual a situação desses irmãos, se também sofreram violência, se presenciaram violência ou se estão em risco de sofrer algum tipo de violência. E, quando necessário, também deverão ser solicitados apoios a outros órgãos competentes para a inclusão de vítima ou de testemunha ou de seus familiares em políticas públicas, em programas e em serviços da própria assistência social e das demais áreas de atendimento. A avaliação e atenção às situações de intimidação, de ameaça, de constrangimento ou discriminação decorrentes da vitimização, inclusive durante o trâmite do processo judicial. Nós temos, inclusive, o crime de coação no curso do processo, então é sempre necessário toda a rede de proteção estar verificando se, porventura, a criança ou adolescente, vítima ou testemunha, está sendo constrangida, está sendo ameaçada, está sendo intimidada durante aí o trâmite do processo e, claro, inclusive posteriormente ao próprio processo. Representação ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva. Muitas vezes a criança ou adolescente precisa ser afastada do seu ambiente familiar, até porque a violência ocorreu nesse ambiente, ou afastada dos próprios pais. Então é necessário que ela tenha outro responsável legal, que podem ser da família estendida, tios, avós, irmãos mais velhos, entre outros, ou podem ser até pessoas voluntariamente. Nós temos programas de família acolhedora, programas de apadrinhamento, ou mesmo em determinados atos pode ser nomeado algum outro adulto, um defensor, pode ser nomeado um conselheiro tutelar para acompanhar a criança e adolescente em determinados atos. Então, deve-se representar o Ministério Público para que essa criança e adolescente tenha efetivamente sempre um responsável legal com capacidade de protegê-la para a colocação da criança ou adolescente sob cuidados da família extensa, como nós citamos, da família substituta, ou mesmo num serviço de acolhimento, num abrigo e abrigo familiar de preferência, que são esses programas de família acolhedora, ou, na falta desses programas, o acolhimento institucional, que pela lei deve ser sempre excepcional. O poder público poderá criar
delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos essas delegacias de proteção a crianças e adolescentes, como nós temos em vários estados do país, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no próprio Distrito Federal, e é necessário, então, termos essas delegacias especializadas. Aqui em São Paulo, as delegacias de defesa da mulher é que atuam nos casos que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência. Necessidade, agora também, novamente, a lei diz poderão criar, né? O poder público poderá criar delegacias especializadas. Então, não obriga os estados a criar essas delegacias. Na elaboração das propostas orçamentárias, os estados deverão ter recursos próprios para as equipes multidisciplinares que irão atuar nesses casos de violência contra crianças e adolescentes e assessorar as próprias delegacias especializadas. Até a criação dessas delegacias, as crianças e adolescentes vítimas de violência, elas devem ser atendidas em outras delegacias correlatas, de preferência especializadas também, na área de direitos humanos ou no caso de defesa da mulher, como acontece também aqui no próprio estado de São Paulo. A tomada do depoimento especial da criança ou adolescente vítima de testemunha, nós já citamos anteriormente como é que o depoimento deve ser realizado e sempre da forma mais espontânea possível para não constranger a própria criança que já foi vítima, para não ser revitimizada. Constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade policial poderá adotar aí medidas de proteção, muito parecidas também com as próprias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Evitar o contato da criança ou do adolescente com o suposto autor da violência, solicitar afastamento cautelar do investigado da residência ou local de convivência, requerer a própria prisão preventiva do investigado, havendo indícios de ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Solicitar aos órgãos socioassistenciais a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos, então, da assistência social, geralmente no Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Requerer a inclusão da criança ou adolescente em programa de proteção a vítimas ou testemunhas ameaçadas, representar ao Ministério Público para gerar uma ação cautelar para antecipar as provas nesses casos com maior urgência, resguardadas aí, claro, as garantias previstas nessa própria legislação. E os órgãos policiais envolvidos deverão ter esforços de investigação para que o depoimento especial não seja o único meio de prova, seja um dos meios de prova. É necessário verificar testemunhas através de laudos, relatórios, constatações, e filmagens, tudo que tiver de provas também é fundamental para o deslinde, para o esclarecimento, para a elucidação dos casos. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária, novamente aí, poderão criar juizados ou varas especializadas em crime contra crianças e adolescentes. Nós temos aqui, por exemplo, em São Paulo, no Fórum da Barra Funda, um serviço, uma vara especializada para crimes contra crianças e adolescentes, e lá nós temos o procedimento do depoimento especial. Até a implementação dessa previsão dos juizados e das varas especializadas, o julgamento e execução dessas causas deverão ficar nos juizados e varas especializadas em violência doméstica ou temas aí correlatos. Outra previsão dessa legislação é que violar o sigilo processual, permitindo aí o vazamento do depoimento da criança ou adolescente, através então de pessoa estranha ao processo que vai verificar, vai ver
esse vídeo ou vai ter acesso aos áudios sem autorização judicial, sem consentimento do depoente ou do representante legal, isso é crime com reclusão de 1 a 4 anos. E, finalizando, nós temos aí outras previsões que estão no artigo 25, que acaba modificando artigos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 208 passa a ter a seguinte redação: regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança ou adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de políticas e programas integrados de atendimento à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, nós vemos aí que é necessário ter esses programas integrados, sob pena, inclusive, de responsabilização dos gestores, daqueles que são responsáveis por esses programas, políticas e serviços. O poder público, num prazo de 60 dias da entrada em vigor dessa lei, deveria ter atos normativos de regulamentação para a efetividade dessa legislação. Estados, Distrito Federal, municípios, no prazo máximo de 180 dias da publicação da lei, normas que tratam aí também do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha, nos âmbitos, então, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, também regulamentando essa legislação federal. Temos o artigo 29, que diz lá que a lei entra em vigor decorrido 1 ano de sua publicação. Desde abril de 2018, esta lei, então, está em vigor, está e deve ser efetivada. Então, nós terminamos o estudo sobre a Lei 13.431, que trata da escuta protegida, do depoimento especial e do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas também de violência. Até a próxima aula.